Olá! Hoje a gente vai se aprofundar em uma das parábolas mais intrigantes, eu diria, de Nosso Senhor, a do administrador infiel. É uma história que, à primeira vista, parece um grande quebra-cabeça, quase um escândalo. Vamos juntos desvendar esse mistério para encontrar a lição espiritual, profunda e urgente que ela guarda para cada um de nós. E aqui está o nó da questão, o ponto que nos deixa pensando. Como é que Cristo, a própria justiça encarnada, pode elogiar um homem que claramente agiu de forma desonesta? Entender essa aparente contradição é a chave para abrir o sentido de toda a parábola. Pois é este o versículo que causa todo o espanto. O patrão da história, quando descobre a fraude, não pune o administrador. Pelo contrário, ele o elogia. Essa atitude desafia a nossa lógica, né? Subverte o que a gente espera da justiça e nos força a olhar mais de perto. Então, vamos lá. A chave para decifrar esse enigma todo está numa distinção muito importante. O Senhor não elogia o administrador pela sua desonestidade, de jeito nenhum. Ele admira uma qualidade muito específica, e é justamente nela que está a lição para nós. E aqui está o pulo do gato. O texto grego original é muito claro. O louvor não é para a adíquia, a injustiça, a fraude. O que é elogiado é a phronesis, a sua sagacidade, a sua esperteza, a sua inteligência prática. Entender isso muda tudo. É fundamental para não interpretar mal as palavras de Cristo. Mas afinal, o que é essa tal de phronesis? Não é uma inteligência de livro, teórica. É uma sabedoria prática, sabe? É a habilidade de agir com decisão para alcançar um objetivo. Diante da crise, o administrador usou essa capacidade para salvar o seu futuro. Os métodos dele foram moralmente errados, claro, mas a sua habilidade de agir com propósito é o que Cristo nos convida a observar. E o interessante é que dá pra gente quebrar essa sagacidade em 3 pontos. Primeiro, a consciência da urgência. Ele percebeu que o tempo era curto e agiu na hora, sem hesitar. Segundo, o uso astuto dos meios. Ele usou o que tinha à mão de forma estratégica. E terceiro, a visão de futuro. Todo o plano dele tinha um objetivo claro, garantir que teria para onde ir depois da demissão. E aqui vem aquela advertência de Jesus que é quase um soco no estômago. Ele nos confronta: os filhos deste mundo são incrivelmente espertos, ágeis para garantir seu futuro terreno. Mas e os filhos da luz? A pergunta que fica no ar é: será que nós buscamos os bens do céu com a mesma intensidade, com a mesma inteligência? Bom, isso nos leva a uma outra questão. Se somos chamados a ter essa mesma sagacidade, qual é o tesouro que nós, os filhos da luz, temos que administrar? Se a nossa riqueza não é deste mundo, então o que é? E olha que maravilha! A própria liturgia, na sua sabedoria, nos dá a resposta. A definição dessa riqueza verdadeira não está nos livros de contabilidade do administrador, mas no cântico de vitória e alegria do Salmo 98. É isso, esse é o tesouro que a gente administra. A verdadeira riqueza que nos foi confiada é a salvação de Deus e a sua justiça. E não uma justiça que condena, mas a fidelidade de um Deus que salva e que quer que essa salvação seja conhecida por todos. A palavra hebraica para justiça aqui é sedanká, e é um conceito riquíssimo. Não se trata daquela justiça que pune, mas da fidelidade de Deus em salvar o seu povo, do seu poder que perdoa e restaura. Esta, portanto, é a riqueza que nós administramos, a boa nova do amor salvador de Deus. E aqui tem um ponto fundamental. Essa riqueza não foi feita para ser guardada. O Salmo insiste que ela é para as nações, para todos os confins da terra. É um tesouro que só aumenta quando a gente distribui. A natureza dele é missionária, por essência. Então, vamos juntar as peças. Se a parábola nos ensina o como agir com sagacidade, e o Salmo nos mostra o que administrar, a salvação universal de Deus, as Escrituras também nos apresentam o quem, o modelo perfeito de um administrador fiel. Em São Paulo, a gente vê o que acontece quando essa frônesis, essa sagacidade, é colocada a serviço de Deus. Ele se via exatamente assim, um administrador dos mistérios de Cristo. Ele encarna a mesma inteligência prática, mas agora purificada de toda a maldade e totalmente direcionada para a glória de Deus. Este quadro aqui deixa tudo muito claro, não é? De um lado, o administrador infiel, usando a riqueza da terra para um futuro na terra, servindo ao dinheiro. Do outro, São Paulo, o administrador fiel, usando a riqueza do céu, o evangelho, para um fim eterno, a salvação das almas, servindo a Cristo. O contraste é absoluto.
E aqui está a sagacidade apostólica em sua forma mais pura. A estratégia de Paulo não era só manter o que já existia, era usar o tesouro do evangelho para ir além, para romper fronteiras, para levar a boa nova onde ninguém tinha chegado. Isso é a verdadeira e santa sagacidade em ação. Certo. Depois de toda essa reflexão, a gente traz tudo isso para a nossa vida. Porque essa mensagem não é só uma teoria bonita. É um chamado direto e pessoal para cada um de nós, hoje. A lição da parábola vale para todo mundo. Todos nós somos administradores. Deus nos confiou bens que não têm preço, o nosso tempo, os nossos talentos e, o maior de todos, o tesouro da fé e da sua graça. Então, o chamado que fica é este. Primeiro, agir com urgência, com a consciência de que nosso tempo é precioso e limitado. Segundo, usar tudo o que a gente tem, nossos bens, nosso tempo, nossas habilidades, com a mesma esperteza do administrador, mas para um fim santo, conquistar amigos para as moradas eternas. E terceiro, viver a missão, distribuindo com generosidade e zelo o tesouro da fé. E assim, esta meditação termina com uma pergunta que ecoa diretamente no coração. Diante da imensa riqueza que nos foi confiada e do tempo que nos foi dado, a questão que a palavra de Deus nos deixa hoje é esta: que tipo de administradores nós estamos sendo? Sonolentos e acomodados ou prudentes e sagazes para o reino de Deus?